Graça e paz, ainda dando continuidade ao livro Ilusões Perdidas, de Honoré Balzac. Simplesmente sensacional, gente. Tipo, aqui ele vai falar sobre esse trecho aqui que eu grifei. Ele vai dizer aqui sobre o objetivo da poesia. Uma parte muito, muito bela do livro. Para quem tem um livro, está na página 123. E é isso daqui, da Companhia das Letras. Se o objetivo da poesia é pôr as ideias num ponto exato em que todos possam vê-las e senti-las, o poeta deve incessantemente percorrer a escala das inteligências humanas a fim de satisfazer a todas. Deve esconder sobre as cores mais vivas a lógica e o sentimento. Duas forças inimigas devem encerrar todo o mundo de pensamento numa só palavra. Resumir filosofias inteiras por uma pintura. Em suma, seus versos são grãos cujas flores devem eclodir nos corações, ali procurando os sulcos abertos pelos sentimentos pessoais. Não devem ter sentido tudo. Não deve ele ter sentido tudo. Para tudo transmitir e sentir profundamente não é sofrer. Assim, as poesias só são geradas depois de penosas viagens feitas pela vasta região do pensamento e da sociedade. Eu concordo aqui com Balzac, né? Esse livro aqui, onde ele fala isso, e é justamente essa. A poesia, ela engloba tudo, né? Por exemplo, a literatura mundial, e vem desde o início. Por exemplo, a Bíblia, gente, é poesia pura. Tem os salmos, né, que são poesias transformadas em canções. O livro dos cânticos, né? Então, a poesia sempre esteve entre nós lá muito antes, né? Já lá em Platão, Aristóteles. Então, e é justamente isso. A poesia sai justamente quando você tem essa ampla vivência. E essa vivência que você tem, você medita nela, aqui como ele fala. Assim as poesias só são geradas depois de penosas viagens feitas pelas vastas regiões do pensamento. Então, no seu íntimo, né? No mais profundo do seu ser, né? Você vê coisas, né, que geralmente o pessoal não dá muita atenção. Então, você medita naquilo, e não só em você próprio, não só as suas experiências, mas as dos outros, como ele fala aqui, feitas pelas vastas regiões do pensamento e da sociedade, ou seja, aquilo que você vê, né, ao seu entorno. Então você medita naquilo ali sai as poesias, né? É simplesmente perfeito o que ele fala aqui sobre como ele falou aqui, a poesia ela abrange tudo. Deve encerrar todo o mundo de pensamento numa só palavra.
Que difícil, hein? Resumir filosofias inteiras por uma pintura. Em suma, seus versos são como grãos cujas flores devem eclodir nos corações. A poesia em si ela não está totalmente feita, digamos assim como ele fala aqui, como uma semente, né, de uma flor, onde só eclode dentro dos sulcos, né, das aberturas, das fendas, dentro do seu coração. Então, quando você lê um poema, nem todos geram essas flores, né, dentro do nosso coração. Algumas sim, algumas sementes entram dentro desses nossos sucos e aí dão flores, né? Simplesmente eclodem. E aí sim, ali é onde a poesia floresceu. E ali você se lembra naquela poesia para sempre, e do poeta que o fez, né? Isso é sensacional. Então, esse é o objetivo da poesia: resumir filosofias inteiras numa pintura e resumir o mundo todo em uma palavra. Que maravilha! Balzac é sensacional, gente. Leiam esse livro, principalmente se você que gosta de poesias. Aqui conta a jornada de um poeta, né? Desde o princípio até o fim. Então, isso aqui é só o começo, gente, ó. Isso aqui é só o começo. Olha o que ainda tem. Então, tem muita coisa boa aqui, ok? Passar para outro ponto, onde eu separei aqui. Acho que eu vi nisso daqui uma poesia. Então cante a planta. Então cante a planta que sossega no fundo de uma floresta, sufocada pelos cipós, pelas vegetações gulosas e frondosas, sem ter sido amada pelo sol, e que morre sem ter florescido. É exatamente isso. Aqui ele fala de uma planta que ela é sufocada, né, pelos cipós de vegetações muito grandes, e que impede o sol, né, de chegar na sua flor, digamos assim, né, na sua planta, e ela morre seca. E ele faz essa analogia. Aqui é justamente isso. O amor é justamente isso. O sol do amor tem que chegar em você, para que você floresça, né? E você é essa flor. E o sol é o amor. Então, quando bate, você floresce, né? Você vivifica, você cresce. É isso aqui que ele está dizendo. Por isso é que ele morre. Muita gente, ó, ele faz aqui uma analogia: sem ter sido amada pelo sol, e que morre sem ter florescido. Quanta gente, meu Jesus, a gente vê que não floresceu, né? Porque não foi amada, né? Ou foi mal amada, né? Pegou um solzinho ali de leve, pouca coisa, e então não floresceu e morreu seca. Que nós não sejamos assim, como uma planta que morre seca,
sem florescer. Tem outra parte aqui que eu também grifei, mas só que isso aqui é mais um grifo aqui onde o Lucien, ele promete a todo custo, né, querer entrar na alta sociedade, na aristocracia. E ele fala aqui, ó, tem uma parte, ó: como todas as pessoas guiadas pelo instinto a uma esfera elevada, aonde chegam antes de conseguir se manter ali mesmo, ali dentro. Ele prometia a si mesmo tudo sacrificar para manter-se na alta sociedade. Ele não estava preparado para ler, né? Ou seja, ele era um poeta e ele já tinha ido em alguma dessas festas e recitado os poemas, e ninguém estava nem afim, estava discutindo negócios, ou seja, matou completamente ali o poeta, né? Ele não estava, ninguém estava dando bola, apenas uma entendeu a sua poesia, achou belo aquilo ali, e não é inteligente a parte dele sacrificar tudo para se permanecer, né, para adentrar ali naquela alta sociedade, né, como fala aqui. Mas ele, como um poeta, levado pelo coração, pelas emoções, ele está disposto a isso, erroneamente, acredito eu. Tem uma parte aqui que foi a última desse vídeo, minha gente, que ele fala aqui: o meu caráter, meus hábitos, as ocupações que me agradam tornam-me inadequado para tudo que é comércio e especulação. Até eu me identifico um pouco com isso aqui, porque ele queria entrar para a alta sociedade. A alta sociedade só falava de política, economia, e alguns gostavam de poesias, como vocês vão ver aqui em várias cenas, né? Onde eles estão em reuniões e alguns recitam poemas. Aí um vai preferir Dante, outro Cícero, enfim. Mas no geral não era assim. Era mais política, né? E economia e coisas que não tinham nada a ver com ele. Então não dava para ele aquela parte ali. Ele ia secar naquele lugar, né? Como fala ali sobre, ali não teria sol para ele. É exatamente isso. Não tinha como ele florescer naquele local. Por isso é que talvez ele fale isso aqui: meu caráter, meus hábitos, as ocupações que me agradam tornam-me inadequado para tudo que é comércio e especulação. Eu sou mais ou menos desse jeito aqui também. Então, gente, essa foi a última das marcações. Então vou grifar mais algumas coisas daqui pra frente. E no próximo vídeo a gente volta com essas questões, né? São belíssimas aqui de Balzac. Primeiramente ele fala aqui sobre qual é o intuito, né, da poesia: resumir filosofias a uma pintura e deduzir o mundo todo em uma palavra, né? Coisas dificílimas, e expressar para que todos conheçam, né, essa poesia. Tem que ser acessível a todos, para que todos possam ler e entender, né, o que pensa o poeta. É exatamente isso aí, o papel da poesia: trazer o belo, o sensível e o harmônico, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima.